Começou a gravar, tá, gente? Então vamos lá. O tema de metas a resultados e a pergunta é se é possível, né? É possível eu trabalhar descrevendo todas as minhas metas e avaliando todos os meus resultados, né? Como que eu vou fazer isso? E foi uma coisa que nessa reunião a gente trabalhou muito sobre isso, né? A gente trabalhou muito sobre a importância da gente estar olhando também para os nossos resultados. Ai, começou. Peraí, tá, gente? Que ele faz isso comigo. Foi, Rafa. Então, vamos lá. Mês de outubro, né, gente? Alguém já começou a planejar aí? Abre o microfone e responde para mim. Alguém já começou a planejar o ano que vem? Alguém? Abre aí, gente. Me responde pelo menos um. Se sim ou se não, não tem problema. Fabi, a gente se replaneja todo mês. Quem foi que falou Todo, isso, gente? eu, Lorena, todo mês. Que massa! É isso mesmo. É mais ou A menos essa gente pensa, pegada que eu vou a trazer gente aqui para pensa gente. isso, a gente pensa que vai dar certo alguma coisa, não dá, a gente tem que reprogramar todo mês, é isso. Perfeita essa frase. Então vamos lá, galera, vamos abrir os nossos corações e entender o que que a Fabi e a Lorena quiseram dizer com essa pequena conversa, né? Só para vocês entenderem, a gerência de risco também planeja, né? Nós temos aqui um programa que ele é um programa que dura, que a gente renova a cada 2 anos, mas a gente também tem o nosso cronograma de ações anual, né? Onde por mês a gente vai descrevendo todas as nossas ações, né? E aí, esse ano, especialmente esse ano, a gente foi abrir o nosso programa, né? O nosso cronograma de ações e a gente ficou assim, ai, Jesus, né? E agora, né? Com aquelas carinhas assim de putz, né, gente? A gente planejou tanta coisa, a gente tinha tantas metas, né? A gente queria alcançar tantas metas, tantos resultados, né? E aí a gente começou a olhar para o horizonte, né? Eu acho que não sei se isso acontece com vocês, né, gente? Não sei se vocês têm uma pausa assim para dar uma olhada assim, poxa, eu planejei tudo isso aqui para o ano de 2023, né? O que que eu alcancei, até onde eu cheguei? Como é que foi? Isso aqui foi um sucesso, isso aqui não adiantou nada, isso aqui eu disse que ia fazer e acabei não fazendo, porque às vezes a gente acaba se vendo apagando incêndio mesmo, todo dia acontece um negócio, né, gente? E aí a pergunta que eu faço hoje para vocês é como que você está no serviço de controle de infecção, né? Você, controlador de infecção, como é que você se vê hoje dentro do serviço? E aí a gente tem que sair dessa sensação assim do ralei pra caramba, mas parece que eu não fiz nada. Alguém se identifica? Né? Putz, né? Todo dia eu tô aqui, meu Deus, enxugando gelo, todo dia eu tô aqui fazendo tantas coisas e a sensação que eu tenho é que realmente eu não fiz nada, né? E por que que isso acontece? Isso acontece porque a gente se baseia apenas nas nossas tarefas, né? Em tudo aquilo que a gente faz. E aí, mas eu não sei se com vocês é assim, né? Não sei se alguém se identifica com essa imagem, mas aqui na gerência de risco, nos meses de outubro, estamos nós aqui planejando para chegar ali naquele nosso objetivo, né? E quando a gente chega lá no meio do ano, a gente se depara com fogo, tubarão, tempestades, não é assim, gente? Altos e baixos, buracos, muitos desafios, né? A gente percebe assim a falta de adesão das pessoas, a falta de comprometimento. A gente olha tanto, né, para aquilo que a gente gostaria que tivesse acontecendo e realmente não acontece. Alguém se identifica com essa imagem? Diz aí para mim. Alguém? Ô, Aconteceu com alguém Fabi, no ano de 2023 essa imagem ou foi só aqui na gerência de risco? Fabi, é sessão terapia, porque se for, quero falar.
Espera aí que nós vamos ter o nosso momento de falar. Essa é uma sessão, sim, é uma sessão para a gente conversar mesmo, tá? Fiquem tranquilos. Mas a sensação é exatamente essa, né? Mas quando a gente pensa em planejamento, gente, a primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça é que não tem que ser complexo, né? Então a gente fica horas escrevendo aqueles documentos que a gente vai atingir isso, que a gente vai fazer aquilo, né? Querendo reinventar a roda, sendo que a roda ela já está aí. A gente, como controlador de infecção, já sabe o que que dá certo e o que que não dá certo, né? Um grande exemplo disso, essa ideia da gente querer juntar todo mundo num auditório para fazer um treinamento, isso aí a gente está careca de saber que não funciona, né? Que a gente não tem um resultado positivo para isso. Então, são coisas que a gente já está calejado e que a gente não precisa inserir no nosso planejamento, porque a gente já sabe que não vai dar certo, né? Então, por que não simplificar o nosso dia a dia, né? Por que não agir aí como o Hospital do Coração do Brasil, que olha todo mês para suas ações e refaz, porque consegue ver que não atingiu aquele objetivo, aquele resultado que ele estava esperando, né? E aí, Fabi, pelo amor de Deus, que conversa é essa? Como é que eu vou fazer isso, né? Então, hoje, a nossa proposta é a simplicidade com foco no resultado, né? Então, metas simples, fáceis de se alcançar, coisas que no nosso dia a dia a gente vai estar ali olhando, mensurando e percebendo que a gente tem um resultado positivo, né, daquela ação. E aí eu trago para vocês um exemplo de simplicidade que é de uma empresa holandesa de bicicleta elétrica, né? Eu não sei se vocês sabem dessa história, mas os caras começaram a produzir a bicicleta elétrica e o sucesso deles foi tão estrondoso que eles começaram a mandar a bicicleta deles para todo o mundo, né? Eles começaram a exportar para o mundo inteiro, para todos os países do mundo. Só que com o passar do tempo, eles avaliando os resultados deles, eles perceberam que eles estavam tendo um prejuízo enorme, porque muitas dessas bicicletas estavam chegando completamente destruídas no destino final delas, né? E aí, claro, se juntaram para discutir. Cara, tá chegando, a bicicleta tá chegando lá toda destruída. O que que nós vamos fazer, né? Juntou o time de planejamento para começar a conversar e foram vindo as ideias, né? Chuva de ideias. Então vamos lá, a gente pode mandar essa bicicleta desmontada e quando chegar no país de recepção, ter um ponto aonde o cliente vai levar para poder montar a bicicleta dele. É uma ideia? É uma ideia, tá? Anota essa ideia aqui. Não. Por que que a gente não monta pontos de entrega dessas bicicletas nos países onde a gente mais está vendendo? Tá, outra ideia. E as ideias foram surgindo. Só que todos perceberam que essas ideias, elas eram ideias mirabolantes, ideias difíceis de serem alcançadas e ideias muito caras. Aí eles começaram a pensar, cara, como é que as outras empresas fazem, né? Como que essas empresas que produzem produtos que são delicados fazem? E aí eles lembraram do quê? Das televisões, né? E, poxa, as televisões chegam inteiras nas casas. Então, olha que ideia fantástica e simples, né? Com foco no resultado. Ele desenhou uma televisão na caixa dele e, a partir daí, ele teve uma queda de 80% no prejuízo quando essas bicicletas chegavam todas quebradas. Então, olha que fantástico, uma ideia simples, uma ideia barata e uma ideia que trouxe um resultado extremamente positivo. E aí eu pergunto para vocês, quando a gente está trabalhando, a gente tem uma ideia, a gente aplica essa ideia e vê que essa ideia deu certo, como que você se sente, gente?
extremamente feliz, satisfeito. Você está rindo de orelha a orelha, porque você viu que o negócio deu certo, você viu que o negócio tem um resultado positivo. Então, por que não trabalhar dessa forma no nosso dia a dia, né? E aí, qual seria a estratégia? Então, a estratégia seria eu transformar as minhas aspirações em resultados. Vamos, para exemplos, né? Puxa vida, toda vez que eu chego lá na UTI, eu vejo que os profissionais usam o EPI todo errado. Qual é a minha aspiração? A minha aspiração é melhorar a adesão desses profissionais ao uso correto do EPI. Como que eu vou fazer isso, né? Então, tá, mas eu tenho assim uma adesão de 10%, eu quero aumentar essa adesão a cada mês para mais 10%. Então, no primeiro mês vai ser 20%, no segundo mês vai ser 30%, no terceiro mês vai ser 40%, e assim vai, né? Entenderam? Então, assim, o que que eu gostaria de ver como resultado é a minha aspiração, certo? E eu sempre mensurar. Eu saio do 10% para ir para o 20, para o 30, para o 40. Entenderam? Então, vamos lá. Você, controlador de infecção, olhe para o seu trabalho. Você tem uma rotina diária, né? Há ações que você repete diariamente, sim, Fabi. Todo santo dia eu vou na UTI. Sim, Fabi, todo santo dia eu abro aqui o programa que eu tenho com a micro e vejo quais foram os resultados de cultura. Todo santo dia eu sento com o time do controle de infecção para a gente discutir as infecções, fechar aqui as infecções. Então, assim, o que que você faz dentro da CCIH todo santo dia? Você tem um cronograma? Segunda-feira é o dia de eu olhar prontuário. Terça-feira é o dia de eu treinar profissional. Quarta-feira é o dia de sentar com o time e discutir infecção. Quinta-feira eu estou toda voltada para o controle de antimicrobiano. Sexta, entenderam? Isso. Resultado, você olhar para a sua rotina de trabalho, para o seu dia a dia, né? Eu sei que acontece aqui de um monte de gente que está aqui nesse grupo, ouvindo essa aula, que, na verdade, Fabi do céu, não tem nada desse trem. Eu chego e só apago fogo o dia inteiro, porque toda hora na sala aparece um falando que o saco de lixo é ruim, o outro falando que não tem álcool, o outro falando que a roupa limpa não chegou, o outro falando que o ar-condicionado quebrou de não sei da onde, e eu passo o dia inteiro apagando incêndio. Eu realmente não tenho uma rotina, eu realmente só apago incêndio. Aí eu digo para você, se você leva uma vida desse jeito, realmente é muito difícil você conseguir continuar feliz no trabalho. E isso é uma coisa que eu converso muito com o time aqui da gerência de risco, né? Sempre que alguém vem trabalhar aqui conosco, a minha conversa é essa. Eu quero que você esteja feliz aqui dentro. Por quê? Porque quem está feliz trabalha e produz muito mais, né? Então, hoje você vai olhar para o que você está fazendo, você vai avaliar se você está realmente feliz ou não com o que você está fazendo, e você vai avaliar também o que que você pode fazer para melhorar isso. Porque, gente, a gente tem uma tendência muito forte como ser humano de sempre responsabilizar outras pessoas ou outras coisas pela vida que a gente está levando, não é? Não, mas eu não sou feliz porque o povo aqui não entende que controlador de infecção tem um papel completamente diferente. Não, eu não estou feliz porque o hospital que eu trabalho é uma bagunça, vive faltando as coisas lá, 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 lá. Então, assim, a gente sempre sai responsabilizando o sistema, responsabilizando pessoas e não olhando para o nosso dia a dia e o que que a gente pode fazer
para, poxa, ser menos pesado, ser mais motivador, eu enxergar uma coisa que me traga uma alegria. Eu acho que a gente tem direito a isso, né, gente? É uma coisa até saudável para o nosso ser, né? Atenção! Se você executa e não mensura, não adianta. É necessário saber se há um resultado positivo do seu trabalho. O que que eu quero dizer com isso? Se você está indo todo dia lá na UTI colher pauzinho, é assim que fala ainda, gente, porque eu sou old school do controle de infecção, né? E aí, quando a gente levantava para ir para as unidades críticas, ver se o paciente está com catéter dia, ventilação dia, né, sonda vesical dia, a gente falava que ia colher pauzinho. Então, não sei se é assim ainda, mas diariamente a gente fazia isso lá na CCIH, né? Galera, tô indo colher pauzinho. Se você tem uma rotina, se você faz coisas todos os dias e você não está mensurando isso, né? Não está avaliando o resultado de todo esse trabalho que você está tendo, é em vão. Olha só essa frase. Rafa, o negócio está bem em cima da minha. Peraí, gente, que eu não estou vendo o finalzinho da frase, mas não há nada tão inútil quanto fazer com grande eficiência algo que não deveria ser feito. Acho que é isso, né? E cara, isso é completamente verdade, gente. Então, assim, às vezes a gente está gastando toda a nossa energia fazendo um trem que não tem resultado nenhum, né? Que não traz motivação e não agrega valor nenhum nem para a CCIH, nem para o paciente, nem para nada. Então, percebam o que eu estou querendo conversar com vocês. Os planos, eles falham. O esforço não é um resultado. Porque você pode falar assim, poxa, Fabi, mas eu trabalho pra caramba, né? Eu suo sangue aqui dentro da CCIH, eu passo o dia fazendo isso, isso e aquilo. Querido, se você não tiver um resultado, não adianta nada todo esse seu esforço. Se você não mensurar o que você está fazendo, se você não avaliar o seu progresso, o progresso do trabalho do controle de infecção, isso não gera nada de valor, ok? Então, as suas estratégias, elas têm que ser claras e vividas todos os dias. E aí tem essa imagenzinha aí desse moço vislumbrando, né, o trabalho dele, né? Vislumbrando, poxa, nossa, que massa, né? Olha, foi tão legal aquela estratégia que a gente melhorou a adesão dos profissionais em relação à higiene de mãos e lá, lá, lá. Então, assim, as suas estratégias, elas têm que mexer com você, ela tem que mexer com a sua emoção, certo? Ela tem que trazer uma vontade de enxergar aquele resultado. Então, não basta ter um plano. Um plano, olha só o que a Lorena falou, né? Um plano ele não pode ser rígido, fixo, em um serviço de saúde, porque lá tudo muda de repente, né? Um plano bom é um plano colaborativo, ou seja, você não está lá sentado fazendo aquele plano sozinho, né? Porque o serviço de controle de infecção, ele está ligado a várias áreas do serviço de saúde. Ele tem que ser dinâmico, ele tem que ser de curto prazo, olha isso, flexível e adaptável, né? Nossa, a gente tentou implementar essa ação aqui, mas a gente viu que desse jeito não estava dando certo, então nós adaptamos e passamos a fazer desse jeito, e agora ela está dando certo, né? Lembra do jargão da Band News, que antes era em 20 minutos tudo pode mudar, né? E dizem que mudou para em um segundo tudo pode mudar desde o acidente do Boechat, né? Que ele estava ótimo, lindo, maravilhoso no helicóptero, de repente caiu. Então, eu acho que o hospital é a mesma coisa, né, gente? Antigamente a gente falava, não, em 20 minutos tudo pode mudar aqui dentro do hospital, mas não. A gente está num momento tão dinâmico, digamos até assim, tão bizarro, que em um segundo tudo ali dentro pode mudar,
né? E aí, não sei se vocês sentem isso, mas a nossa vida dentro do controle de infecção ela é baseada em incertezas e adaptabilidade. Não é isso, gente? Deixa eu ver se o meu videozinho. É tipo assim a nossa vida, né? Ai, meu Deus, né? Estamos lá com todo esse desafio, mas percebam que tem uma pessoa que está coordenando esse barco, né? Que se todos estiverem remando juntos, esse desafio vai ser bem mais fácil de chegar até ali o final dele, né? Então, qual é o nosso objetivo? Desviar dos obstáculos e remar até o destino final com espírito de coletividade, todos juntos, encarando os altos e baixos até chegar aonde eu quero chegar. E aqui eu vou parar mesmo nesse slide para conversar com vocês o que nós, gerência de risco, temos percebido quando a gente adentra em um hospital. Lembrando que a gente não vai no hospital só fazer visita técnica, a gente também apura, né, eventos adversos relacionados à assistência, óbitos, matérias de jornais que a gente capta e vai até o serviço para poder apurar, né, denúncias. E hoje a gente percebe, você vê, a gerente de risco tem 8 anos, 8, né? 8? Sei lá, 14, 2014, desde 2000. Então, a gente percebe que de 2014 para cá, o usuário, ele era um, e hoje ele é outro completamente diferente. Os usuários dos serviços de saúde, eles são pessoas que estão mais antenadas e que conhecem os seus direitos, né? Então, a quantidade de ouvidoria que a gente recebe aqui é, assim, em comparação a 2014, 2015, é absurda, né? É completamente diferente o número. E a gente sabe que estar dentro de um serviço de saúde é muito desafiador, né, gente? Realmente é esse rio aí, cheio de obstáculos, que às vezes está até chovendo para piorar tudo, né? Cheio de pedra. Às vezes a gente precisa remar contra a maré mesmo, mas se não houver um espírito de coletividade, nada vai acontecer. E nós estamos nos deparando com equipes completamente segregadas, equipes assim, aonde isso aqui não é. A gente escuta de profissionais do controle de infecção falando que isso aqui não é problema meu, né? Então, ué, como assim? Peraí, você está dentro de um time, né? Dentro de uma sala, executando o trabalho de prevenção, de controle de infecção e um problema de falta de adesão do profissional ao uso de EPI, não ter disponibilização de álcool nos dispensadores, não é um problema seu? Como assim não é um problema seu? É problema de quem, então, né? Então, assim, são pessoas que realmente, como eu estou no controle de infecção desde de 2003, eu realmente estou estranhando esse tipo de comportamento, né? Porque o time de controle de infecção que eu conheço, de hospital, é todo mundo junto, é todo mundo trabalhando junto, né? Todas as categorias profissionais de dentro da sala, unidos com o mesmo objetivo, né? O problema de um é o problema de todo mundo e todo mundo está junto ali para resolver aquele problema, né? Então, reflitam sobre isso. Eu não sei se aqui tem os chefes do controle de infecção estão aqui, mas pensem sobre isso, porque eu falo para vocês como gestora há muitos anos também, né? Que se a gente não tiver um time coeso, um time que pensa igual, com o mesmo objetivo, com a mesma missão, é muito difícil a gente alcançar um resultado, né? Então, aqui dentro da vigilância sanitária, eu tenho uma fama de gestora, assim, as pessoas me olham com um olhar muito crítico sobre isso, né? Porque eu não acho que a sala da gerência de risco ela tem que estar cheia de gente. Eu acho que a sala da gerência de risco ela tem que ter pessoas
que tenham o mesmo objetivo que eu e que cumpram a missão da gerência de risco. Então, se eu tiver com pessoas aqui dentro que não estão nessa pegada, eu prefiro não estar com essas pessoas. Eu falo mesmo que eu prefiro estar só do que mal acompanhado. Então, Fabi, mas aí como que eu vou fazer? Sempre há uma solução, né? Ou você traz essa pessoa para você, ou você propõe uma substituição aí, solução A, né? Dentro da secretaria, fora da secretaria, tudo que a gente consegue conversar e mostrar e comprovar a importância, a gente já tem uma boa porta aberta para uma mudança. Os seus objetivos devem mexer com as suas emoções. Lembra que eu já falei sobre isso com vocês? Cara, se esse negócio não te motivar, né? Se ele não encher os seus olhos, vai ser em vão, né? Então é uma coisa que é muito legal aqui na gerência de risco. A gente tem isso, a gente respira isso aqui dentro, né? Por isso que toda hora vocês estão recebendo e-mail, cadê que você ainda não notificou? Cadê que você não me mandou não sei o que lá? Cadê? E de repente chega um bilhetinho com uma intimação, Por quê? Porque aqui a gente quer que as pessoas estejam realmente, né, engajadas para a gente cumprir os objetivos, né? Então ele tem que mexer com as nossas emoções. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, gente, estratégias, né? Quais são as estratégias que eu vou desenvolver em 2024, né? Para que os meus objetivos mexam com as minhas emoções. Vocês estão vendo que essa imagem são de duas pessoas? Eu quero dizer com isso que você sozinho não vai conseguir fazer isso, né? Não existe você planejar um serviço sozinho. Você tem que estar junto com o time. Comunicação, né? Obviamente, e isso é um problema muito sério, gente. Eu não sei se vocês percebem, né? A gente ri muito aqui sobre isso, porque até aqui dentro, numa sala onde não tem parede nenhuma, a gente está literalmente um do lado do outro, a gente sofre com falhas na comunicação, né? Imagina dentro de um hospital, imagina entre setores, né? Então, quais são as estratégias de comunicação que a gente vai utilizar para melhorar a nossa comunicação entre os profissionais do controle de infecção, entre os profissionais do controle de infecção e as demais áreas do hospital, né? O que eu vou fazer para melhorar a minha comunicação? E tem uma coisa, gente, que eu acho que às vezes a gente confunde bastante, que eu até peço para as meninas tomarem cuidado com isso, é a forma que a gente se comunica, né? A maneira que a gente se comunica. Por quê? Porque, primeiramente, a gente tem que ser claro. Segundamente, a gente tem que ser educado. Terceiramente, a gente precisa perceber que a pessoa que está ouvindo o que a gente está falando está entendendo o que a gente está falando, né? E às vezes, como controlador de infecção, a gente meio que vira um fiscal, né? Você chega dentro da unidade, está tudo errado, você fala, pelo amor de Deus, fulano, de novo, ontem eu não estava falando com você que você não pode tocar nesse paciente sem estar paramentado, olha eu aqui de novo falando a mesma coisa para você, e lá, e lá. Então, assim, a pessoa endoida sai falando tudo, né, de errado que ela está vendo ali, porque ela já está irritada, porque ela, e ela não consegue ver que se ela mudar de estratégia e começar a elogiar aquilo que ela está vendo de certo, né, então, por exemplo, no final de uma visita multi, ela chegar e falar para a equipe, poxa, pessoal, nossa, olha, que barato, né? Você vê, nós temos 15 leitos de UTI aqui, desses 15, todos estavam com cabeceira elevada. Cara, olha que legal isso, muito bem, gente, é assim, e blá, 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 e o bundle da prevenção de pneumonia associada à ventilação é isso, é aquilo. Então, assim, a gente já elogia, já aproveita e traz uma atualização de um conhecimento, né? E traz a pessoa para a gente.
Então a pessoa para de te enxergar como um chato que só fica apontando o dedo, né? Um cara, quem é esse de controle de infecção que só vive lá naquela salinha e vem aqui me ver no ralo e falar que eu não estou higienizando mão? Que cara chato, lá, lá, lá. Então, assim, por que não fazer com que as pessoas da assistência enxerguem a gente com outros olhos, né? Não, que massa, olha, você viu, a fulana veio aqui, trouxe uma balinha para mim, falou que eu estava de parabéns, porque eu higienizei a mão logo depois que eu toquei no seu divino ali, lá, lá, lá. Então, assim, mudem de estratégia. Sabe por quê, gente? A gente está trabalhando há anos, fazendo a mesma coisa, e a gente está observando que as estratégias que a gente lança a mão não estão dando certo, né? Vocês concordam comigo que a gente continua chegando nas unidades e os profissionais continuam sem higienizar a mão, eles continuam sem aderir às boas práticas? Vocês concordam comigo? Não mudou. Então, será que não somos nós que temos que mudar as nossas estratégias, né? É outra coisa muito, 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 muito importante, as pessoas, né? Se eu não considerar as pessoas, fica muito difícil, gente. As pessoas que eu falo, o paciente, né? Entendam que a importância do trabalho de vocês, o que vocês estão desenvolvendo diariamente dentro do hospital, o resultado final é a proteção do paciente, né? Entendam que as pessoas elas precisam se sentir parte daquele processo, né? Então, para você chegar para um adulto de mais de 50 anos e falar para ele que ele tem que higienizar a mão, sem convencê-lo de por que você está fazendo isso. Então, assim, não dá para a gente trabalhar no seco, né? A gente tem que ter uma psicologia e um trato com as pessoas. A gente precisa saber agregar essas pessoas, né? Agregar esses serviços, ouvir outras pessoas, né? Incluir as pessoas no nosso dia a dia de trabalho, né? Tem gente que fala que não, ai, Deus me livre, eu prefiro ficar eu e o meu cachorrinho. Ah, não, eu prefiro ficar eu e a minha tela do computador. Mas não, gente, não. Esse não é o nosso papel, né? O controlador de infecção, ele é uma pessoa que ele tem que agregar todos os serviços, todas as equipes, né? Eu não vou trabalhar só com a enfermagem, eu não vou trabalhar só com o médico, eu não vou trabalhar só com o fisioterapeuta, são todas as equipes que estão junto comigo trabalhando pelo mesmo propósito, né? E outra coisa extremamente importante é mensurar o seu resultado, olhar para ele, cara, o que eu estou fazendo realmente está agregando algum valor? Realmente eu tenho um resultado positivo dessa loucura diária que eu vivo todos os dias? E aí você tem que ter a noção do seu progresso, gente. Vamos lá. Ah, peraí. Deixa eu voltar esse aqui, que ele é um videozinho também. Ó, quando a gente começa a perceber que no nosso dia a dia o que a gente está fazendo está trazendo um resultado positivo, eu consigo enxergar, né, que o profissional está melhorando a adesão ao uso de EPI, isso é muito satisfatório. Concordam comigo? Por isso que tem essa carinha sorrindo aí. Eu vou parar um pouquinho e eu vou ouvir vocês um pouco. Mari, chegou o momento. Se vocês quiserem mostrar as câmeras aí de novo, quem for falar, se vocês quiserem falar um pouco agora, né, para não ficar só eu aqui falando. Alguém se identificou com alguma coisa aí que eu falei até agora? Não. Bora, gente. Acho que ninguém, né? O que que houve? Conta aí. Ninguém? Ninguém vai falar? Eu continuo, então? Então vamos lá. Vou continuar. Vou chegar esse trem para cá.
Então vamos lá, vou continuar, hein? Lembrar que os objetivos e as metas precisam ser revisados com frequência, né? Beleza, eu tenho esse objetivo, eu quero atingir tal meta, mas você tem que olhar para ele. E isso aí é uma coisa que realmente aqui na gerência de risco a gente fazia, né? Então a gente vinha toda bonitinha no dia do planejamento, sentava e descrevia todos os nossos objetivos, as nossas metas, lá, fazia o nosso planejamento, mandava para o nosso diretor, para o nosso subsecretário assinar e pronto, acabou, né? Tava lá lindo, maravilhoso. Só que a gente aqui pegava no nosso planejamento só assim, no meio do ano para dar uma olhada, o que que deu, o que que não deu, e no final do ano, quando a gente pega para planejar novamente, né? E isso traz muita frustração, né, gente? Porque o nosso aqui, eu não sei como é que vocês fazem, mas o nosso é uma planilha de Excel que ou tá verde, ou tá amarela, ou tá vermelha, né? E quando a gente chega na nossa planilha, que tem várias, que a gente chega em outubro para planejar e vê que a gente está com várias caixinhas vermelhas, a gente fica muito frustrado, né? E por que que isso acontece? Porque a gente deixava para revisar com muito pouca frequência as nossas ações, né? As nossas metas, os nossos objetivos, e isso deixava a gente assim, eu até, a pessoa que eu mais lembro daqui da gerência de risco, quando a gente vai falar de planejamento, é da Priscila, porque a Priscila de nós aqui é a mais organizada, gente, é assim, uma coisa mais linda do mundo. E aí ela fica num desânimo danado, porque quando ela via aquele trem todo vermelho, né? Que a gente planejou um monte de coisa e boa parte dessas coisas a gente não fez, ela fica super, né, desanimada, desapontada e tudo. Então, assim, para que a gente não se frustre, para que a gente não fique com essa pegada, né? A melhor maneira de resolver isso é frequentemente a gente estar com o nosso planejamento na mão e observar o nosso resultado, né? Se os nossos objetivos e metas mudam, a gente também tem que mudar a forma de alcançá-los, né, gente? É o que eu estava falando para vocês. Se até hoje o povo ainda está sem higienizar a mão, o povo está sem uma adesão de boas práticas num nível seguro, a gente precisa mudar de estratégia, né? Outra coisa, você não tem que trabalhar sozinho, procure parceiros, planejem, façam, olhem, adaptem, façam novamente, até que esse resultado seja positivo. Quem que é esse moço aí, gente? Ele tinha uma frase muito característica. Aí eu até perguntei, porque aqui na Geriza agora tá cheio de gente novinha de idade, né? E aí, na hora que eu escolhi o Chacrinha, eu fiquei preocupada. Falei, gente, será que o povo vai saber quem é o Chacrinha? Vocês sabem quem é ele, gente? E qual era a frase dele, né? A frase, o Chacrinha sempre falava que quem não se comunica se estrumbica, né? Se lasca todinho. E a verdade é essa, né? A verdade é essa na nossa vida pessoal, a verdade é essa no dia a dia da nossa rotina de trabalho, a verdade é essa intersetorial, né? Se não houver uma comunicação, a gente se estrumbica mesmo, né? E aí eu trouxe uma frase muito fantástica que diz assim, ó: uma conversa é capaz de transformar mentes, que podem transformar comportamentos, que podem transformar instituições, né? Imagina o poder de uma conversa dentro de um hospital, né? Você sendo educado, você sendo claro, você conseguindo envolver as pessoas, né, no seu objetivo, nas suas metas, né? Então, Fabi do céu, o que que eu faço? Primeira coisa, abre o seu PCIH. Primeira pergunta: quanto tempo você não abre o seu programa de controle de infecção? Aí a pessoa pega e responde: eita, Fabi, desde que eu fiz em novembro do ano passado, eu não abro ele. Então, chegou a hora, né?
abre o seu PCIH de 2023, né? Descubra aonde você está nele, ou seja, o que que vai virar vermelho, o que que vai virar amarelo, o que que vai virar verde, né? Vislumbre para onde você quer ir, porque com esse resultado você vai entender o que que deu certo e o que que não deu certo, né? E aí já começa a pensar o que que você quer para 2024, né? Discuta com o seu time como vocês podem chegar lá, escute as pessoas, né? Escute todo mundo que está dentro da sala, considere as falas, você como gestor, né? Considere o que as pessoas estão falando, porque às vezes a gente precisa do técnico de enfermagem dizendo para a gente o que que ele acha, porque é ele que está todo dia lá na UTI, vendo o catéter dia, a ventilação dia, né? A sonda vesical. Então, ele está ali, ele está vendo, então ele vai ter, com certeza, né? Estratégias para que a gente alcance o objetivo, né? Vejam como as suas ações serão monitoradas. Não esqueçam que para cada ação você tem que ter um resultado, você tem que mensurar, né? Então, como que você vai fazer o monitoramento para você mensurar esse resultado, né? Para você medir o seu progresso. Lembra daquela setinha crescendo verde? É por isso que um PCIH não pode ser uma formalidade. Se você não entender onde você vai, onde você está, como é que você vai entender o que que você quer, aonde você quer chegar, o que que você quer conquistar, né? Então, não pode ser um mero documento, falando isso, aquilo, a mesma coisa todo ano, né? A pessoa fala, ah, não, ai, meu Deus do céu, eu tenho que mandar esse negócio para gerir e tal, deixa eu imprimir aqui só mudando a data. Não! Aonde você quer chegar? O que que você viu que você propôs que não deu certo, que você vai fazer esse ano? O PCIH, ele tem que ser dinâmico, gente. Ele tem que mudar, ele tem que ser simplificado, né? Ele tem que ser mensurável. E aí, a gente pode, se a gente não souber nada do que fazer, a gente pode ir até para a nossa própria legislação, né? Tem essa lei aí de 1997 que dispõe sobre a obrigatoriedade da manutenção do programa de controle de infecções hospitalares pelos hospitais do país, né? Considera-se um programa de infecções hospitalares para os efeitos da lei, olha só, o conjunto de ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente com vistas à redução máxima possível da incidência da gravidade das infecções. E aí eu te pergunto, você conseguiu reduzir o máximo possível da incidência de IRAS no hospital que você trabalha? Estou falando assim, essa pergunta é estranha, né? Você conseguiu? Não, né? Houve redução da incidência, das taxas, né? De IRAS dentro do serviço que você trabalha? É a primeira pergunta. Houve ou não houve, né? Porque se com tudo que você fez, achou que você trabalhou feito um louco, o objetivo final não foi cumprido, alguma coisa precisa ser revista, concorda comigo? E aí, olha, gente, lembra desse documento de 1998? A nossa linda portaria, que ainda fala de lavar a mão, é super bonitinha, né? De 2616, que eu fiz um breve resumo dela aqui, né? Ela fala que a gente tem que ter um programa de controle de infecção. Ela fala que a gente tem que determinar como vai ser a nossa vigilância epidemiológica durante o ano. Ela fala sobre as normas e rotinas, né? Para reduzir a incidência de infecção. Ela fala sobre o treinamento e aqui, gente, eu pego mesmo, porque treinamento, a gente está chegando em hospitais que aí a gente pede, então beleza, me apresenta aqui um treinamento. Os bonitos vêm com aquela lista dessa largura do Dia Mundial da Higiene de Mãos, e é o único treinamento que ele tem o ano inteiro. Aí você fala, o quê? Não, 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 isso aqui eu não estou falando dessa campanha
que é tradicional, que, né, que você faz em alusão ao Dia Mundial da Higiene de Mãos. Eu estou falando de treinamento. Estou falando aqui de treinamento multiprofissional. Cadê? Não, é porque aqui é muito difícil, aqui não sei o que lá, aqui isso, aqui aquilo outro, aqui aquilo outro. Então, vem milhares de justificativas, mas o que a equipe do controle de infecção, e eu digo a equipe, gente, eu não estou falando do enfermeiro do controle de infecção, não. Eu digo a equipe do controle de infecção não desenvolve, não faz, não faz. E aí, como vigilância sanitária, olhar para isso e falar, não, beleza, tá tudo certo, querido, realmente, esse hospital aqui é muito difícil e tudo, beleza. Não, não. Aí não, né, gente? Uso responsável do antimicrobiano, né? Claro que ela não fala, a portaria ela não fala desse jeito, mas é uma outra coisa que a gente está se deparando dentro dos serviços de saúde, né? A gente chega dentro de UTIs com boa parte dos pacientes utilizando o escalonamento máximo do antimicrobiano, né? E aí a gente tá, beleza, mas cadê o seu perfil microbiológico? Aí o prescritor fala para mim, é o quê, menina? Cadê o quê? O prescritor não tem acesso ao perfil microbiológico da unidade. Então, assim, ele sai prescrevendo o que vem da cabeça. Não, mas na visita multi, o senhor não foi orientado, ele visita multi? Não, a nossa visita aqui é aqui entre. Não, mas o senhor não tem a participação do controle de infecção, segurança do paciente. Não, não, aqui não tem disso. Então, assim, poxa, em pleno 2023, na capital do país, a gente está chegando em UTIs e ouvindo da equipe da UTI que não existe a participação do controle de infecção dentro das visitas para uma discussão diante do. Ué, gente, o que é isso? O que está rolando aqui, né? Onde é em que momento que a gente se perdeu desse jeito, que a gente não entende a importância do nosso papel ali dentro de uma unidade crítica, né? Isso chega a ser muito bizarro, assim, na minha concepção, porque não foi assim que eu fui formada como enfermeira de controle de infecção, né? Realmente não foi assim. Eu não estou acostumada com isso. Então, isso tem trazido aqui para mim um sentimento muito assustador, assim, eu estou realmente abismada com os resultados que nós estamos tendo entrando dentro dos hospitais como vigilância sanitária, né? E aí, o que a gente mais escuta são milhares de argumentos, gente, são argumentos, são pessoas na defensiva, né? Jogando argumentos, assim, dos mais loucos, né? Dos mais loucos. Medidas de controle de infecção relacionada à assistência, né? Então, quais são as medidas que estão sendo implementadas dentro daquele serviço, né? Como é que você está? Qual é o seu papel em relação a isso? Qual é o seu resultado em relação a isso? Onde você quer chegar, né? Na implementação dessas medidas? O controle de furtos, né? Isso aí é outra coisa muito assustadora aqui para a gente. A gente chega para acompanhar um surto dentro do serviço de saúde e o profissional do controle de infecção, o próprio profissional do controle de infecção não sabe quantos casos que tem. A gente fala, tá, mas tem quantos casos? Não, isso aí tem que ver, porque é com fulano e ele só vem amanhã. Oi? Não, peraí, gente, é um surto intra-hospitalar. No hospital que você trabalha, que você está aqui todo dia, você não sabe quantos casos tem. Ué, peraí, você não tem uma planilha para controlar isso? Você não tem uma forma de ter uma comunicação desse resultado, né? Tá, mas você está fazendo aqui o controle do surto, mas cadê o pessoal do núcleo de vigilância epidemiológica que não está ajudando você? Não, tá, mas peraí, esse surto intra-hospitalar e ele está atingindo o profissional de saúde. E cadê a medicina do trabalho que não está aqui com você? Tá, esse surto é um surto onde você está tendo que fazer uma coorte aqui nessa pequena área
E cadê o pessoal da gestão de leitos que não está aqui com você? Então, é o cara, o controlador de infecção sozinho, doido, tendo que resolver o que não compete a ele, e o que compete a ele não tem a menor informação. Então, a gente precisa rever como é que tem sido o nosso papel. E é uma outra coisa que a gente discute muito aqui na gerência de risco, né? Trazendo aqui para nós. Aqui é de suma importância que cada um aqui dentro tenha definido qual é o seu papel, né? O que eu vou fazer dentro do controle de infecção? Não, olha, isso aqui é de minha responsabilidade, isso aqui é de sua responsabilidade, isso aqui é de sua responsabilidade, cada um com o seu papel definido e outra, mais importante ainda, assumindo o seu papel, né? E não se esquivando dele, colocando mil justificativas e se esquivando do seu papel, da sua responsabilidade, né? Você entrou num serviço de saúde consciente que o seu papel era esse, né? Você está sendo pago para isso. Então, se você não está satisfeito ou se você não quer se envolver com o seu papel, aí realmente, meu querido, né, tem alguma coisa errada nesse processo. E não se esqueça que quem vai sofrer no final é o paciente, né? Você está aí lindo, maravilhoso, limpinho, sem se estressar, mas o paciente que depende de você, da sua atitude, do seu trabalho, está lá, sofrendo todas as consequências, né, de um antimicrobiano que não foi prescrito corretamente, de um profissional que tocou nele sem higienizar a mão, e de várias outras consequências, porque você não assumiu o seu papel. A comunicação dos dados, né, gente? O que adianta você colher todos esses pauzinhos, você passar horas atrás do computador, se o cara que está lá na assistência não conhece o resultado dele, né? Ele não sabe qual é a prevalência de infecção dentro da unidade que ele trabalha, ele não conhece o perfil microbiológico da unidade que ele trabalha, ele não sabe quais são os resultados da adesão às boas práticas na unidade que ele trabalha. Então, do que... Ah, Fabi, pelo amor de Deus, você é muito chata. Eu coloco isso lá no gestão à vista. Tá, você acha mesmo que os profissionais lá da ponta, gente, que estão lá ralando, vão parar lá na frente daquele negócio para ficar olhando? Primeiro, eles não vão entender nada daqueles gráficos doidos que vocês botaram lá, né? Segundo, eles vão olhar para aquilo e não vão perceber se tem progresso ou não do que eles fizeram, né? Então, eles precisam também reconhecer o progresso deles. Poxa, olha só que massa! A nossa taxa, a nossa adesão à higiene de mãos melhorou e olha só, a taxa de infecção primária de corrente sanguínea reduziu do mês passado para esse mês. Que legal, lá, lá, lá. Então, assim, isso mostra para o profissional que aquilo que ele está fazendo tem um resultado. E não tem melhor maneira de você convencer um adulto de aderir às boas práticas, além de você estar mostrando para ele o resultado. Cara, olha só, quando você adere às boas práticas, olha só o que acontece na unidade, olha que massa, senta aqui, deixa eu te mostrar, olha que legal, né? Então, qual é a sua metodologia de comunicação desses dados? E aí eu trago um outro exemplo aqui que aconteceu com a gente recentemente, né? A gente meio que fica assim, vai acabar a gerência de risco, não vai acabar a gerência, vai acabar a gerência de risco, não vai aqui dentro da vigilância sanitária, trabalhando nesse ritmo, né? Um dia vamos existir, no dia seguinte não vamos, beleza. Mas uma coisa que ninguém pode negar é que a gente aqui, a gerência de risco, ela monitora e reporta tudo o que ela faz. Então, se você entra lá no site da secretaria, na página da gerência de risco, você vai ver todos os relatórios, todos os resultados, tudo que a gente mensura, blá, 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 blá. Não é assim? Beleza. O nosso diretor vai participar de um evento aqui no Distrito Federal e foi convidado a falar com esse grupo, né, de pessoas.
E aí ele veio, né? Nossa, e agora? Blá, blá, blá. Eu falei, fique tranquilo. Peguei um dos nossos relatórios relacionados à área, enviei para ele tudo. Então, assim, já tinha enviado outras vezes e tudo, mas as pessoas, às vezes, elas precisam de um empurrão, né? Para poder ter acesso à informação. E aí ele teve acesso à informação e ficou assim, literalmente deslumbrado com o que ele viu, com os resultados, com aquilo que a gente tinha, com o nível de organização. Então, assim, foi tão legal, gente, foi tão legal ver a reação do nosso gestor em relação ao nosso relatório, né? Até foi tão legal que pela primeira vez a gente escutou assim, talvez não precise de acabar, né? Talvez seja legal continuar gerando. Então, assim, caramba, olha a importância de realmente eu mensurar e reportar um resultado, né? Controle de micro-organismo multiresistente, que a gente já falou aqui sobre isso, né? Se você, que é o controlador de infecção, não tem nem noção de qual micro-organismo que está rodando aí dentro do serviço de saúde que você trabalha, realmente essa informação é muito preocupante, né? E essa informação ela não pode ficar retida com você e com o laboratório de microbiologia. Ela precisa correr dentro de todo o hospital. Notificações regulares, que é a cartinha, o e-mail, o WhatsApp, as mensagens que vocês recebem aí daqui do pessoal da gerência de risco em relação às notificações, para que a gente consiga, né, mensalmente entender a progressão de cada serviço de saúde, né? Porque aqui, como coordenação distrital, uma das nossas responsabilidades é estar de olho no comportamento das IRAs, né? Se a gente percebe uma maior incidência de qualquer topografia e a nossa luzinha acende, a gente precisa tomar uma providência e ver o que o serviço pode fazer para ou voltar, né, para as taxas que ele tinha ou realmente reduzir, né? E olha que a gente é legal e usa o percentil 90, né? Então, olha só, gente, olha o que a OMS fala do controlador de infecção. Tem pouco tempo que a gente teve acesso assim, esse documento ele já existe, mas que a gente parou assim para dar uma lida. Presta atenção nisso aqui. O controlador de infecção ele tem que ser apaixonado, defender e persuadir sobre as práticas de controle de infecção, ser responsável por suas próprias ações, ser acessível, ser comunicativo, ser completo e ser perceptivo, né? Aí eu te pergunto, você acha que você se encaixa nessas características? Não acabou, não. Ele tem que atuar como modelo defensor visível das práticas de controle de infecção. Não é, não estou nem aí. Eu acabei de chegar aqui, eu ainda estou tomando pé. Não, não, não. Da qualidade assistencial, da segurança do paciente e do profissional de assistência à saúde. Encorajar indivíduos e equipes a aprender e desenvolver as melhores práticas de controle de infecção. Comunicar adequadamente os riscos e as práticas recomendadas no controle de infecção, enquanto explica a base de evidências, né? Apoiar indivíduos e equipes com auditoria, vigilância e feedback. E eu te pergunto, meu querido controlador de infecção, você acha que você está nesse parâmetro aqui, nesse patamar que a OMS nos recomenda a ter, né? Faça aí uma autorreflexão, porque às vezes a gente está tão preocupado com o sistema, com as pessoas, que a gente deixa de olhar para a gente mesmo e perceber se em algum momento a gente pode melhorar, tá? Eu acho que como ser humano, diariamente ou com muita recorrência, a gente precisa se olhar, né, e ver o que a gente está agregando aqui nesse mundo que a gente vive em comunidade, né, gente? Essas
essas duas quadrinhos, eu tirei desse documento, que ele está no site da Anvisa. Se vocês quiserem, depois a gente manda para vocês, mas é assim, fantástico o documento, a tradução da OMS, né, sobre as competências essenciais, né, para os profissionais de controle de infecção, e ele ajuda muito, porque às vezes, gente, a gente vai parar no controle de infecção. E eu acho isso muito arriscado. Você parar, né? Ai, parei lá, porque, sei lá, tive um problema na unidade tal, tive um problema na unidade tal, machuquei meu braço, tô com dor na perna e agora eu sou do controle de infecção. Isso é muito, muito, muito perigoso, né? Porque um profissional controlador de infecção que inicia a sua atividade nessa área, ele precisa se especializar, ele precisa ter evidências em tudo que ele fala, né? Não dá para você ir de cara lavada dentro de uma UTI, conversar com aquelas pessoas ali sem você ter um embasamento teórico-científico. Literalmente não dá, gente. Então, não adianta você achar que você vai estar lá dentro da sala do. Não, mas, Fabi, pelo amor de Deus, tem o doutor aqui. Tá, tem o doutor aqui, mas e você, né? E você? Você sabe realmente fechar utilizando os critérios, uma infecção utilizando os critérios diagnósticos da Anvisa, né? Você sabe argumentar com um profissional de saúde por que a incidência de IRAS na unidade que ele trabalha está aumentando? Né? Você sabe argumentar a importância da implementação de um bundle, né? Então, não fique dentro do controle de infecção de cara lavada sem se especializar na área, porque você vai passar, no mínimo, você vai passar vergonha, né? E claro, vai ficar muito frustrado porque você não vai conseguir alcançar nenhum dos objetivos de um programa de controle de infecção, né? Se conseguir alcançar, vai ser um ou outro. Então, para 2024, né? Você vai colocar lá no programa de controle de infecção o que será desenvolvido no serviço de saúde. E, para tanto, você precisa saber o que você já tem e quais são as suas prioridades, né? Já falamos sobre isso. Elaborar, implementar, manter e avaliar o programa de controle de infecção adequado às características e necessidades da instituição. E aqui eu trago alguns exemplos práticos de como vocês vão fazer isso. Mas antes da gente entrar nessa prática, eu queria saber se vocês querem falar alguma coisa, dividir comigo alguma coisa, porque só eu estou falando. Já estou até meio. Sou velhinha, gente, não aguento ficar só falando. Alguém quer falar alguma coisa? Gente, vocês estão pelo menos me ouvindo? Porque tá todo mundo tão mudo. O ruim da reunião online é isso, né? Opa, escutei um microfone. Oi, Fabi, eu estou ouvindo e acompanhando. Ótimo, que bom. Alguém tem... Fabi, o que você falou aí é tudo bem verdade, né? Agora, é muito difícil ensinar o adulto uma coisa que ele está convencido de que ele sabe, né? Então, muitas vezes a gente leva um treinamento, mesmo que seja em loco, mesmo que seja prático, mesmo que seja, enfim, mesmo que seja filmar a prática da própria pessoa e mostrar para ela os pontos de fragilidade, a gente já tentou fazer assim aqui no Hospital de Apoio. E é muito difícil, porque o canal de comunicação não está aberto. A pessoa, ela até topa fazer o que você está fazendo, mas é como se fosse assim, eu vou deixar você falar, mas eu não estou nem aí porque você vai falar, entendeu? Se você quiser falar, você pode falar, eu vou escutar, vai entrar aqui e sair aqui, porque ela está convencida de que ela já sabe higienizar as mãos, de que ela já sabe os momentos em que ela precisa higienizar as mãos, de que ela já sabe tudo tem que ser feito, e que, na verdade, o controlador de infecção é um estranho àquele local, e eu estou lá só para
ditar regra e não sei da vida dela, não sei o que ela passa na assistência, não sei, né? Como é difícil, viu, abrir esse canal de comunicação. Tem pessoas que são mais abertas, sabe? E são aquelas que são mais presentes e tudo mais. Mas tem outras que, como é difícil, né? Principalmente o pessoal que é envolvido com sindicato, nossa, como é difícil conversar com essas pessoas. Concordo, Mari, concordo plenamente. Mas, assim, foi legal que você já foi falando e já foi trazendo um diagnóstico, né? Que, na verdade, o que a gente precisa de melhorar como controlador de infecção, e eu me coloco nessa mesma posição que você, as nossas estratégias de comunicação, né? As nossas estratégias de abordagem. A gente precisa realmente ser muito criativo. E na minha vida de controladora, eu tive alguns excelentes professores, tutores que me ensinaram, né? Uma delas é a Ana Flávia, lá do HMIB, e ela sempre falava assim, Fabi, caramba, é super difícil isso, né? Como as pessoas são resistentes e tudo. Eu acho que dentro do controle de infecção a gente devia ter um psicólogo. E não sei, né? De repente, uma parceria com a equipe da psicologia do hospital, para eles trazerem para a gente mesmo estratégias, né, de abordagem desses profissionais. Eu realmente acho que a gente precisa melhorar nas nossas estratégias de abordagem. Eles nos enxergam assim pela forma que a gente está abordando eles, né? É isso que eles pensam da gente mesmo, né? Não sabe o que que eu estou passando aqui no meu dia a dia, não sabe o que que é estar na assistência, é um bando de gente que está lá dentro daquela sala atrás daquele computador, é assim que eles enxergam a gente. Então a gente vai ter que fazer uma mudança desse modelo mental deles mesmo, né? Para eles pararem de nos enxergar dessa forma e passarem a nos enxergar de uma outra forma para que eles estejam abertos aos nossos treinamentos, né? Alguém mais quer falar ou eu continuo? O que que vocês mandam? Posso? Então, simbora. Então, olha só. Lá na 266 fala que a gente tem que elaborar, implementar, manter e avaliar o programa de controle de infecção adequado às características e necessidades da instituição. Primeira coisa que eu aprendo com isso é que eu não posso copiar o programa de controle de infecção do coleguinha, né? Porque a instituição dele é diferente da minha. Ok. O que mais, Fabi, que eu posso fazer? Ih, o meu trem sem mudar de novo. Peraí, tá, gente? Peraí, gente. Vai dar certo. Foi. Então, vamos lá. Análise dos fatores contribuintes que resultam no aumento da incidência. Isso aqui, gente, é uma conversa, né? Lá do grupo que faz parte da comissão de controle de infecção hospitalar, tá? Então, assim, não é o pessoal lá do rala do dia a dia do controle de infecção. É todo mundo que faz parte da comissão de controle de infecção, ou seja, vai ter a participação da farmácia, vai ter a participação da microbiologia, vai ter a participação da direção, né? Vai ter a participação de todos os atores que fazem parte da comissão de controle de infecção do hospital, né? E a gente pode começar com uma discussão desses fatores que resultam no aumento da incidência das IRAs, né? Aqui eu posso falar do produto alcoólico que faltou durante 3, 4 meses dentro do hospital? Posso. Por quê? Porque eu tenho a presença do gestor. Aqui, eu posso falar que eu não consegui ter acesso à lista dos micro-organismos multiresistentes, porque a impressora do laboratório estragou, porque o microbiologista trocou e ele não tem uma boa comunicação comigo. Então, assim, é aqui que é o momento de você levantar os problemas e, junto com esse grupo multidisciplinar, né, trazer alternativas e soluções
para que no ano de 2024 seja mais leve, né? Mais fácil, vocês não passem pelos mesmos sufocos. Uma coisa que a gente não pode abandonar nunca como controlador de infecção são as visitas técnicas, que é o momento de eu fazer uma análise técnica da unidade. Fabi, pelo amor de Deus, eu não vou fazer isso mais não, porque tem 10 anos que eu trabalho aqui nesse hospital e tem 10 anos que é a mesma coisa, o mesmo resultado, né? Não, você precisa ir e ali você precisa fazer uma avaliação do progresso, né? O que que de um ano para outro piorou, o que que de um ano para outro melhorou. Você precisa fazer um comparativo para você apresentar para a gestão do hospital, né? Ali, numa visita técnica, é o momento que eu tenho para ver a estrutura física, para eu perceber o processo assistencial daquela unidade, né? A rotina de trabalho daquela unidade, se as boas práticas realmente são implementadas ou não, a análise do comportamento dos profissionais em relação à adesão às boas práticas, né? Eu tenho aqui um checklist que eu faço a análise desse comportamento, né? Por categoria profissional, por unidade, não sei, né? A forma que você utiliza para mensurar, né, a adesão dos profissionais a X, Y e Z de boas práticas, e as tecnologias em saúde, né, gente? Tecnologias que eu estou dizendo aqui não é só de equipamento, né? É de medicamentos, dos germicidas, né? É de tudo aquilo que a gente utiliza dentro do serviço de saúde que tem influência na prevenção e proteção do paciente em relação às IRAs, né? Indicadores, né? Olhar para o resultado dos indicadores coletados no ano, avaliar se atingiram ou não a meta prevista e acompanhar, entre aspas, o comportamento das taxas, né? E aí, quando a gente fala de acompanhar o comportamento das taxas, nós estamos falando de uma série histórica, né, gente? Nós estamos falando do limite endêmico, nós temos que saber que no ano passado a taxa de infecção primária de corrente sanguínea estava assim, no ano retrasado estava assado, teve a pandemia, aconteceu isso, os micro-organismos eram tais e agora são tais, né? A gente precisa acompanhar o que está acontecendo pelo menos nas unidades críticas, né, do hospital que a gente trabalha. Treinamentos, né? Aquela pergunta assim, pelo amor de Deus, como treinar todo mundo, né? E aí a gente fala isso porque, cara, vocês viram que os hospitais acabaram de mandar os documentos para avaliação de práticas de segurança do paciente, né, gente? E aí tem várias questões que são relacionadas ao controle de infecção, né? E a gente pede as listas, a gente não, né? A Anvisa, né, pede a lista de treinamento de profissionais. Pessoal, eu acho que o ano de 2023 foi o ano onde menos se treinou qualquer outra categoria profissional que não fosse enfermagem. As nossas listas, 90% delas só tem treinamento de enfermagem. Enfermagem, 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 técnico, enfermeiro, técnico, enfermeiro. Você não vê outra categoria profissional nos treinamentos de controle de infecção e de segurança dos pacientes. Não vê, não vê, absolutamente não tem. Nem dentro do centro cirúrgico para falar do antimicrobiano, da profilaxia cirúrgica, ou para falar de implementação de checklist de cirurgia segura, a gente só tem enfermagem sendo treinada, né? Então, é uma grande questão que eu acho que a gente deveria discutir em grupo mesmo, aqui entre nós, né? Como que a gente faz para atingir a todas as categorias profissionais? Será que isso está acontecendo porque a equipe do controle de infecção deixa tudo na mão do enfermeiro e o enfermeiro se sente
ou incapaz de treinar as outras categorias, ou as outras categorias não aceitam ser treinadas por ele, né? E aí vai ficar por isso mesmo, o controle de infecção não vai discutir e redefinir outras estratégias de treinamento para poder atingir as outras categorias profissionais, né? Em quanto tempo? Qual é o tema que eu vou usar, Fabi? Pelo amor de Deus, como é que eu faço, né, para não ficar o ano inteiro só com o treinamento de higiene de mãos no dia da campanha, do dia 5 de maio? O que mais que eu faço? Para isso, você pode se basear nos seus resultados, né? Vamos supor que na UTI pediátrica você teve um aumento da incidência de pneumonia associada à ventilação. Então, o treinamento da UTI pediátrica é totalmente direcionado para pneumonia associada à ventilação, né? Lá na UTI adulta é outra coisa, na UTI neo é outra coisa, no centro cirúrgico o meu resultado foi esse. Lá na clínica médica, ninguém consegue fazer uma precaução de contato que se preze. Então, é isso que eu vou treinar na clínica médica. Gente, entendam que vocês sozinhos não vão conseguir treinar o hospital inteiro em todos os temas. Então, vocês precisam ver o que é mais frágil em cada setor e dentro desse setor vocês vão treinar exatamente aquilo que você observou que é mais frágil ali naquele setor, tentando, né, trazer toda a equipe multiprofissional para esse treinamento. Fabi, eu preciso passar 2 horas falando com eles sobre a adesão à higiene de mãos? Obviamente que não, gente. Obviamente que não. Se você traz esse tema de uma forma dinâmica, atingindo todo mundo, percebendo a participação e a satisfação de todo mundo, já está excelente, né? Envolver os pares, né? Educação continuada, núcleo de segurança do paciente, os chefes das unidades, né? Todo mundo tem que estar envolvido nesse processo. Por que o serviço de controle de infecção tem que estar sozinho nesses treinamentos se tem uma área específica de educação continuada dentro do hospital? Uma outra coisa que a gente percebe, tá, então, beleza, chegamos aqui para a inspeção, eu preciso ver o treinamento de prevenção de infecção primária de corrente sanguínea na unidade tal. Ah, isso aí tá lá na educação continuada. Ué, peraí, mas foi a educação continuada que treinou? Não, fui eu. Tá, mas por que tá lá? Você não tem uma cópia, você não tem um acesso, né? Então, assim, tenham o cuidado de deixar sob o domínio de vocês as ações de vocês, né? Porque a qualquer momento vocês podem ter que reportar essa ação para alguém, né? Interfaces essenciais. Primeiro, né, eu trago aqui núcleo de segurança do paciente, por quê? Porque vocês dois possuem o mesmo objetivo dentro do hospital, é exatamente o mesmo objetivo final, que é a proteção do paciente, e eu não entendo por que a gente está trabalhando absolutamente segregado, né? Segurança do paciente lá na sala deles, controle de infecção na sala deles, às vezes os dois fazendo o mesmo trabalho, né? E sem se comunicar, Fabi, eles não se envolvem, eles não querem saber, eles lá, né? Entender que se esse trabalho for desenvolvido por esses dois serviços, ele vai ser mais fácil, ele vai ser mais leve, né? O outro é o núcleo de epidemiologia, né, dos hospitais. Isso acontece com os hospitais públicos, né? No hospital privado, todo mundo desenvolve, a CCIH que desenvolve essas ações, mas nos hospitais públicos, o núcleo de epidemiologia, ele precisa estar junto com vocês na hora dos surtos, né? Eles têm que trabalhar junto com vocês. Medicina do trabalho, né, gente? Também uma área completamente à parte do hospital, que deveria fazer parte da comunicação e do dia a dia com o serviço de controle de infecção. Farmácia clínica, vital, essencial, não dá para viver sem, né? Os farmacêuticos clínicos participando do uso responsável do antimicrobiano dentro dos serviços de saúde, né? Chamar essas pessoas à responsabilidade. Nós temos chegado em unidades de assistência aqui no Distrito Federal
onde os antimicrobianos estão assim, a rodo, né? Aquele acesso super fácil, antimicrobiano aspirado 7 da manhã, que vai ser administrado só às 10, só ao meio-dia, né? Então, como assim? Peraí, não tem. O pessoal da farmácia já deu uma olhada aqui nesse estoque? É assim mesmo? Peraí. Então eu aspiro um antimicrobiano às 7 da manhã e vou administrar só ao meio-dia? Vai fazer efeito? Será que é por isso que os meus a minha BMR está mudando completamente o perfil aqui dentro da unidade, né? Então, assim, cada um assumindo o seu papel, né, gente? Às vezes a gente, como controlador de infecção, sai fazendo tudo de todo mundo e esquece ou esquece não, às vezes não dá nem para a gente cumprir o nosso, porque a gente precisa estar de olho no medicamento, tá de olho no comportamento, tá de olho no treinamento, tá de olho no outro que está adoecendo, tá de olho. Então, assim, vamos unir forças, né? Higiene e limpeza, né? A equipe de. Não, não, tem um enfermeiro só para isso. É a coisa que o controlador de infecção mais fala, né? Tá, tem um enfermeiro só para isso, mas você chega lá na unidade e você está vendo o profissional da limpeza utilizando produtos que não estão etiquetados, que de uma maneira completamente louca e incorreta, e você não vai fazer nada. Você vai dizer que o problema não é seu, né? Então tá. Então traz as pessoas para você, né? Participe. Esse enfermeiro, olha, semanalmente nós vamos ter uma reunião para eu te repassar o que está acontecendo nas unidades, o que nós estamos observando, para você poder melhorar aí os seus processos de trabalho com a equipe de limpeza, que a gente sabe que é uma equipe difícil, né, gente? É uma equipe com mais dificuldade de entendimento e que realmente precisa de uma atenção em relação ao seu serviço, né? Resíduos, né, que também em alguns hospitais faz parte da atribuição do controlador de infecção, serviço de microbiologia, né? Se você não conhece o microbiologista que trabalha para você, ou assim, para o hospital que você trabalha, ou faça o favor de conhecê-lo, convide para tomar um café, já determine com ele como é que vai ser essa comunicação de vocês, como que você pode ficar sabendo mais rápido do resultado, quem é que vai comunicar esse resultado para a ponta? É você? É o laboratório? É você e o laboratório? Né? De quanto em quanto tempo você vai receber do microbiologista o perfil, os resultados? Como é que vai ser? Fulano, olha, eu vou precisar fazer um swab ali de todos os pacientes. É possível? Qual dia é melhor para você? Serão tantos swabs? Como é que nós vamos organizar isso? Então, assim, são pessoas que a gente não pode deixar de ter contato, porque essas pessoas agregam o nosso trabalho, né? Elas facilitam. Notificações regulares, aqui, as notificações obrigatórias, as notificações, as demais áreas e os tipos de IRAs, né? Todo mundo aqui já está careca de saber o que é obrigatório, né? As topografias, quais são os formulários que eu tenho que mensalmente responder lá do Lyme Survey, mas eu digo aqui também, pessoal, das demais áreas do hospital, né? Não significa que eu sou obrigada a notificar as topografias da UTI adulto, da UTI PED, da UTI NEO, que eu não vou olhar para o que está acontecendo nas demais áreas do hospital, nas demais unidades, né? Então, poxa vida, se eu tenho uma infecção de uma cirurgia que não é computada, eu não vou olhar para ela, eu não vou entender por que isso está acontecendo, né? Então, entendam que existem coisas que são obrigatórias para notificação nacional, para a Anvisa, mas
o nosso trabalho, ele é para todo o serviço de saúde, né? Ele está ali em todo o serviço de saúde aonde houver infecção relacionada à assistência à saúde, né? E a gente também não pode ignorar as outras topografias, né? Ah, não, mas eu só tenho que notificar pneumonia, infecção de corrente sanguínea, ITU e infecção de sítio cirúrgico, o resto das infecções eu ignoro? Não, né, gente? Não, né, gente? A gente, esse ano, se deparou com serviços que estão atentos apenas às infecções de notificação compulsória. As outras, eu não entendi. Eu acho que eles ignoram, eu acho que não entendi, né? Mas acho que vale a reflexão. Não é só com as que são obrigatórias que eu vou trabalhar. Discussão das infecções baseadas no critério da Anvisa, né, gente? A Anvisa, anualmente, lança os critérios de pneumonia, infecção primária de corrente sanguínea, ITU, infecção de sítio cirúrgico. A gente fecha infecção baseada nesses critérios, tá? Não tem problema nenhum você ficar com o seu livrinho, que era assim que eu fazia, né? Que os meus tutores me ensinaram. Eu abria os critérios da Anvisa e ali eu ficava, né? Nós ficávamos, né? Olhando as infecções e vendo se eles entravam dentro dos critérios da Anvisa para a gente poder fechar realmente a infecção, né? E divulgação dos dados de infecção, dos bundles, das visitas, né? Porque, poxa, você faz tanta coisa e você não está mostrando para ninguém o resultado daquilo que você está fazendo. Então, você visitou em 2023 8 unidades e não apresentou esse resultado para ninguém. Esse resultado está aí só com você. Ah, mas Fabi, pelo amor de Deus, eu mandei o documento. Não. Esse negócio de sentar, gente, e ficar um mero distribuidor de documento. Ah, isso é fulano que vai fazer, isso é Beltrano que vai fazer, isso aqui eu fiz, ele que fica, sabe? Não, não. Participe as pessoas daquilo que foi desenvolvido dentro do serviço de controle de infecção e as pessoas vão entender a importância de vocês e o quanto vocês trabalham. Compartilhar e divulgar à direção e aos profissionais de serviço de saúde o resultado das análises e avaliação dos dados sobre os eventos adversos infecciosos, né? Os profissionais da assistência têm que saber qual é a maior fragilidade deles ali dentro da unidade que eles trabalham, né? Não esquecer do controle da qualidade da água e do ar, do controle do processamento dos materiais e da guarda desses materiais, né? Como que esses materiais estéreis estão sendo tratados dentro das unidades, né? E do controle de pragas e vetores, que também fazem parte do escopo das ações dos controladores de infecção, né? Então, lá a gente aprendeu nessa reunião nacional uma metodologia que eu não sei se vocês já ouviram falar, o nome dela é OKR, é uma metodologia de planejamento, onde o planejamento ele é feito com base nos resultados, e ele é de atuação para um resultado a curto prazo. Então, não é assim, um objetivo que você vai lançar para o ano inteiro. É um objetivo pontual, onde você quer um resultado a curto prazo, o mais simples possível e totalmente aplicável. Não é um trem que eu tomei um chá de alguma coisa, inventei e achei que vai dar certo. Não, é uma coisa simples e aplicável que eu vou utilizar para eu mensurar o meu progresso. Então, Fabi, mas por quê? Por que você está falando sobre o OKR? Por que você está falando sobre esse planejamento? Por causa, novamente, lembra que a gente falou lá no começo, de se sentir feliz no lugar que você trabalha com o trabalho que você desenvolve.
né? Então, por que que nós estamos propondo aqui para vocês simplificar a metodologia do treinamento? Para que vocês se sintam melhores, mais felizes, mais satisfeitos ao passar a enxergar os pequenos progressos de vocês. Não significa que você vai atingir os maiores resultados. Significa que você vai atingir resultados pontuais, né? E vai começar a enxergar pequenas melhorias, o que vai trazer uma motivação para você trabalhar aí diariamente, né? Então, qual é a proposta da metodologia OKR? Você vai estabelecer objetivos simples e mensuráveis e de curta duração. Exemplo, melhorando a adesão do preenchimento do checklist de inserção de catéter venoso central de 20% para 40%. Vocês perceberam aqui que ele realmente traz um número para mensurar? Então, para você fazer essa meta, você precisa ter um resultado, né? Então, se a minha adesão ao preenchimento de checklist era de 20%, né? Eu quero aumentar para 40%. E aí, como, gente? Como que eu vou fazer isso? Aí você, junto com o seu time, junto com as pessoas lá da UTI, né, vão discutir ações para que vocês possam ter esse resultado de sair de 20% para 40%, né? Então, por exemplo, treinar a Maria a preencher o checklist. A Maria é a rotineira, tá lá de segunda a sexta. Então, a gente vai treinar a Maria a preencher e estabelecer com ela um percentual mínimo. Maria, a gente pode combinar aqui que pelo menos 70% dos catéteres que forem implantados de segunda a sexta, no horário que você trabalha, sejam aplicados o checklist? Pode sim, vamos lá, vamos tentar. Na Maria, mó gente boa, né? Super colaborativa, porque obviamente a gente vai procurar pessoas colaborativas, né, gente? Para a gente poder conseguir alcançar resultados de progresso, né? Acompanhar o preenchimento dos primeiros checklists até que Maria entenda a importância, as etapas e como conduzir. Isso aqui é uma coisa que a gente tem percebido com os controladores de infecção, que estão sentados lá no computador, falando que o fulano, o beltrano e o ciclano que tem que treinar, que tem que olhar, que tem que fazer, que tem. Mas ele não está lá dentro, junto com o fulano, o beltrano e o ciclano, vendo se realmente aquilo está dando certo, aquilo está rodando, o treinamento está acontecendo, a coorte está existindo, a adesão às boas práticas tem mesmo, né? Pessoal, o nosso papel não é meramente de ficar falando o que fulano ou beltrano tem que fazer, não. A gente precisa estar junto, a gente tem que acompanhar, né? Lembrem-se do que a OMS falou sobre nós. Fazer um check-in semanal de 10 minutos com a Maria para poder auxiliar com ela nas dúvidas e para que ela veja os resultados obtidos juntamente com você, né? Porque, oita, Maria, a gente tinha falado em 70% aqui de preenchimento. O que houve? Você só preencheu, eles implantaram 10 catéteres essa semana, você só preencheu 3. Ela, menina, olha, a impressora estragou Tá, então vamos fazer assim, eu vou trazer para você por que você tem que ter esse momento com a Maria. Para vocês realinharem o que pode ser feito para poder facilitar o processo para ela e vocês enxergarem juntos esses resultados. Entendem que esse planejamento é um planejamento de pequenas ações, ações simples e ações mensuráveis, né? Então, no nosso programa de controle de infecção de 2024, ele vai ter que ser baseado no resultado que eu obtive em 2023, considerando os micro-organismos, o uso do antimicrobiano, os treinamentos, os surtos, perfil microbiológico, as interfaces que eu consegui desenvolver durante o ano,
os protocolos, se já estão defasados, se eles existem, se eles rodam, se eles são acessíveis, se os profissionais conhecem, e a divulgação dos resultados, né? O seu trabalho vai ser baseado nisso aqui, e para cada item desse, você pode desenvolver pequenos objetivos com metas mensuráveis, tá? Participar das visitas multi e estar atentos aos riscos. Isso aí era uma coisa que eu gostava de aproveitar a visita multi como controladora de infecção para fazer, né? Às vezes a gente estava lá, participando, tal, sei lá, leito por leito, não sei o quê. Só que é um grande momento. Eu acho que a visita multi é um dos momentos mais ricos que a gente tem para observar a adesão às boas práticas, né? Se os bundles estão ou não realmente implementados. Então, o final da visita multi, poxa, pessoal, valeu, olha só, todos os soros identificados. Eu vi ali que as meninas, antes de administrar o medicamento, fizeram a desinfecção do hub. Parabéns, é isso mesmo. Mês passado as infecções foram assim, mas eu tenho certeza que esse mês vai ser assim. Então, aproveitem, né, para uma comunicação singela, uma comunicação que às vezes a gente puxa a orelha, mas logo em seguida a gente dá um docinho, ou a gente dá o docinho, depois a gente puxa a orelha, né? Comunicar sempre e de forma clara e, obviamente, educada, né, gente? Acessível. E aí, eu achei super legal a definição de progresso. Olha só, movimento para diante, evolução gradual de um ser ou de uma atividade, aumento gradual, melhoramento, aperfeiçoamento, aí é o quê? As 5 rápido. Adiantamento. Então, assim, a nossa pretensão aqui é estimular vocês a trabalhar em cima do progresso. O que vocês vão progredir de 2023 para 2024, considerando todas as suas responsabilidades como controladores de infecção, né? Primeiro, todas as vezes que vocês forem definir alguma coisa, né, em um plano de ação, deem nome às pessoas. Ah, vai ser a equipe de enfermagem. Não. Vai ser quem? Tá, da equipe de enfermagem, quem? Quem é o ponto focal que vai desenvolver isso? Não, pneumonia associada à ventilação, pessoal da físio, tá, mas quem da físio, né? Então, quem vai ser o ponto focal dessa ação aqui, aonde eu vou sair desse resultado e vou chegar nesse resultado. Dê tempo de início e término. Aí a pessoa lá no plano dela bota assim, anual. Não, não. Que dia que você vai começar essa ação e que dia que você vai terminar essa ação e semanalmente você vai avaliar o seu progresso, se ela está em andamento, se já concluiu, se ela é uma ação que você viajou na maionese e não tem como implementar, você já tirou, já reconfigurou, né? Então, é por isso que a gente precisa estar olhando para a nossa programação e para os nossos resultados, para a gente não se sentir como uma barata no azeite, né? Só escorregando, fazendo um monte de coisa e não fazendo nada ao mesmo tempo. E mensure. Se você não mensurar, já era tudo para você, ok? Acabou, gente. Falei pra caramba, meu Deus, socorro. Como fala a pessoa? E aí? Abrindo câmeras e microfones. Vamos lá? Falem. Vou parar de gravar, né, gente? Que agora não precisa mais.